Pessoal, lembre-se só de se inscrever no nosso canal para você receber tudo de graça. Todas as dicas para provas de Enem, vestibulares e concursos públicos. Fala, meus amigos! Professor Caldeira, Enem, concursos, vestibulares. Hoje eu vou dar umas dicas para vocês de como eu passei no concurso da Justiça Federal, estudando português. Vejam só, nossa memória, nosso cérebro, ele constrói o mundo de acordo com os interesses particulares de cada um. Então a gente vai memorizando as nossas coisas de acordo com o que nos interessa. Pode prestar atenção que aquilo que você não quer guardar é porque não interessa para você. E aquilo que você precisa guardar, por exemplo, o número da conta, o número do telefone do namorado, da namorada, aí você guarda. Tá ligado, né? Então, como dominar, então, tamanha quantidade de informação? Vamos rapidinho falar como que o cérebro funciona. A mente nossa é dotada de duas memórias praticamente. Memória ativa e memória remota. A memória ativa é chamada memória imediata, aquela mais próxima. E a memória de longo prazo, aquela que fica lá dos nossos avós, aquela memória da infância, é a chamada memória remota. Bom, como funciona então a nossa memória? Nas palavras de Barry Gordon, chefe da Clínica de Desordens da Memória da Escola da Medicina Johns Hopkins, o que consideramos memória são, na verdade, padrões entre células nervosas. Como que a gente faz então para atingir um registro duradouro? Ou seja, como é que a gente guarda tantas fórmulas, esse período de vestibulares, de concursos públicos, Enem, meu Deus, como é que eu vou guardar tudo isso? Bom, existem técnicas, existem dicas, e é isso que eu me vali quando eu prestei o meu concurso público. Então, como é que a gente atinge esse nível de registro duradouro? O hipocampo é uma pequena estrutura lá no meio do nosso cérebro, era uma estrutura dividida em duas, bipartida, e ela fica localizada no centro. E é ela que autoriza esse registro duradouro daquilo que a gente tem que memorizar, galera. Bom, as pesquisas mais recentes sobre o funcionamento do cérebro indicam que a informação merece registro, quer dizer, a gente guarda se tiver algum significado emocional. Então, por exemplo, como é que eu guardo alguma coisa que, se não tiver interesse emocional para mim, algum significado emocional, eu não vou guardar. Então, por exemplo, quem não se lembra do primeiro beijo? Nossa, professor, primeiro beijo, jamais esqueci. Por quê? Porque teve um significado, seja ele bom ou ruim, um significado emocional. Então, o cérebro guarda isso. Outra coisa, outra dica, a informação é mais fácil registrada na medida que existir uma correlação com algo que a gente já saiba. E aí significa o quê? Associação mental. Por isso que o cérebro nosso, quando a gente faz mapas mentais, fica mais fácil memorizar, porque o cérebro, ele registra de uma forma mais fácil tudo aquilo que tiver correlação com algo que a gente já saiba. Bom, degraus para o desenvolvimento de uma memória mais efetiva. Autocontrole e interesse. Fundamental que você tenha interesse de guardar ou a forma, ou o endereço de uma pessoa, ou no caso nosso, para concursos, provas, vestibulares, etc. Aquilo que é de mais interessante. A memória também, número 2, aumenta na razão direta do motivo. Importantíssimo na hora dos estudos de vocês, do filho de vocês, que haja motivação. Bom, o que é motivação? Eu colocar lá na frente aquilo que eu gostaria, por exemplo, de ser um médico, aquele, por exemplo, sonho profissional, um advogado, um concursando, um funcionário público, um juiz, um promotor, enfim, haja um motivo nos seus estudos. Aquela pessoa que está desmotivada, dificilmente a memória vai registrar. Outra coisa, a memória precisa, número 3, de disciplina. Memória indisciplinada é uma coisa horrorosa. Bom, 4, para memorizar é necessário o quê? Primeira coisa, compreender. Não adianta ficar lá, filhinha ou filhinho, guarda a tabela periódica, se você não compreender o que é. Mas o que é um átomo, etc, etc. Certo?
é importantíssimo que haja a compreensão, daí a memória começa a funcionar. Primeiro compreenda, para depois memorizar. Não vamos falar decorar, não. Memorizar. Decorar não adianta nada, porque você não vai saber empregar um emprego específico, ok? 4, já falei, é necessário compreender aquilo que é objeto de registro numa memória. 5, todo estudante precisa ter uma meta imediata e uma meta mediata. Vamos colocar aqui, por exemplo, uma meta mediata, lá longe, mediata, longe. Significa, por exemplo, eu terminar uma língua, de estudar inglês até o final do ano. Tá? Uma meta que está longe. E uma meta imediata é aquela que você se organiza, por exemplo, numa planilha e fala, segunda-feira eu vou estudar tal, português, matemática, química. Terça-feira vou estudar exatas, etc, etc. Certo? É isso. 6. Princípio do esforço pela recompensa. Foi estudado lá na Inglaterra e na Europa, principalmente, que a memória ela guarda mais fácil se tiver uma recompensa. Essa recompensa, você tem que se dar o direito da recompensa. Por exemplo, no final do semestre eu vou fazer uma viagem, eu vou estudar pra caramba, chegou no final do semestre eu vou viajar. Uma meta mais curta, uma recompensa mais curta, muito que eu me vali particularmente para passar no concurso, é a cada 1 hora de estudos, mais ou menos, você descansa uns 10 minutos. A memória ela já guarda, daqui 1 hora de estudos, 50 minutos, por exemplo, eu vou parar 10 minutinhos para descansar. Jamais tentar estudar 7, 8, 10 horas direta, ok? Não vale, não vale. Já foi feita a pesquisa e se comprovou que aquelas pessoas que param no estudo, 50 minutos para 10 minutos, depois volta a estudar, mais 50, é muito mais produtivo do que você tentar estudar 7 horas, 8 horas seguidas. Princípio, então, do esforço pela recompensa. Outro, sétima dica, princípio da repetição. O princípio da repetitividade é importantíssimo e a memória ela guarda mais facilmente se você fica repetindo. Por que as crianças sabem muito, por exemplo, aquela tabuada? Porque todo mundo fica falando, desde criancinha, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 2, 2, ok? Memória, ela gosta de repetição. Vamos lá, para a próxima dica. 8º, princípio do espacejamento. Já falei, né? O aprendizado ele deve ser espaçado. Estudou 50 minutos, para uns 10, vai tomar um café, ver um jardim, ver uma flor, desconecta do estudo e depois volta. Outra coisa, essa é a dica que me ajudou demais no meu concurso. Fazer mapas mentais, técnicas de memorização ou mnemotécnicas. São aquelas técnicas que você se vale para memorizar. E quando você precisa lá na prova do vestibular, do concurso, você lembra e é como se viesse à tona aí na memória, ela volta e você tem uma visão aí de um conjunto globalizado. Ajuda muito fazer mapas mentais. Vou estudar a língua portuguesa, que é o nosso objetivo aqui desse curso. Bom, mas o que consiste a língua portuguesa? Então eu vou fazer um mapinha mental, eu vou ver, peraí, o que eu quero? A língua portuguesa no geral é isso aqui, ortografia, é fonética, etc, etc. Tem que ter um final. Você não pode entrar no estudo e falar, nossa, o que eu vou estudar? Não sei, um mundo para estudar. Não, primeiro você verifica no globo e é isso que eu tenho que estudar. Tica, se for um edital, você tica. São esses 10 itens. Pá, 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 pá. Então, aí, dia a dia, mês a mês, você vai ticando e passando pelo edital, tá? Do concurso público, ou se for para provas de vestibulares e Enem, a mesma coisa. Tudo que cai, que a banca examinadora pede, vai ficar sempre em algum documento, e é esse documento que você faz um print e vai ticando e passando como se fosse numa estrada, dia a dia, uma conquista, galgando passos a passos, ok? Número 10, a memória tem uma estranha faculdade, galera, olha isso, de esquecer. Isso, por isso que é difícil guardar. Daí a importância daquele princípio que nós já falávamos um pouquinho atrás, princípio da repetitividade. O pesquisador Ebbinghaus, depois de muitos anos de estudo, ele fez uma seguinte conclusão. Em 1 hora, isso é comprovado cientificamente, a gente esquece mais ou menos 56% do que a gente leu.
em 9 horas mais 8%. Mas não é só 56 ou 8, é 56% de 1 hora, depois passaram-se 9 horas, 8% dos 56. Depois de 2 dias, esquecemos mais 6%. Mas esse 6% é 6% dos 8% dos 56%. Em um mês a gente esquece mais 7. Nossa, professor, então que vai ficar o quê? É quase nada, né? Por isso, importantíssimo o princípio da repetitividade. A gente está sempre repetindo e esgotou o edital, por exemplo, do concurso, volta no item 1. Esgotou o edital do Enem, dos itens, volta para o primeiro. Princípio da repetitividade. Bom, dicas então. Substitua, galera, suas anotações só, aquelas enfadonhas, cansativas, por mapas mentais para facilitar a memorização. Trabalhe também com cores, pelo menos 2 cores, amarelo, vermelho, destaque. Aprenda a destacar, ok? Isso na hora de você memorizar vai chamar a questão aí do destaque. Dê exemplos práticos, né? As matérias que vocês estão estudando. Sempre com exemplos é mais fácil guardar também. Estude, isso eu já falei um pouquinho antes, nunca 7, 8 horas seguidas, mas, por exemplo, 50 minutos para 10. Princípio do espacejamento. Princípio também da recompensa. Toma um cafezinho, vê um jardim, uma flor, isso vai te ajudar demais. Resuma toda a sua matéria em fichas de anotações e revise-a sempre. O fichamento é uma regra de ouro. Isso me ajudou muito no concurso. A cada 10 páginas que você lê num livro, se você conseguir passar para anotação 10%, ou seja, 10 páginas, você faz um resumo de uma página, é excelente. Depois que você leu 100 páginas, você vai ter 10 páginas de resumo. Essa é uma dica. Finalizando, então, nunca se esqueça, lembre-se sempre de fazer exercícios, seja humilde também e vamos estudar. Bora para frente, a gente está aqui para te ajudar. Até a próxima aula, galera! Estude também ouvindo música clássica, faça refeições leves, exercícios físicos diários é muito importante. E é isso que eu queria fechar hoje com vocês. Até a próxima aula!